Estamos de volta para dar início à nossa próxima sessão, já a quarta mesa do evento, essa que vai tratar de logística para vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Temos para essa mesa o professor Cláudio Barbieri da Cunha, ele é titular do Departamento de Engenharia de Transporte da Escola Politécnica da USP, também o professor Dr. Paulo Gonçalves, da Universidade de Lugano, conectando com nós aí diretamente da Suíça, e o professor Hugo Yoshida Yoshizaki, professor associado do Departamento de Engenharia de Produção, também da Escola Politécnica da USP. Muito obrigado aos três pela presença. Professor Barbieri, passo a palavra primeiramente ao senhor aí para fazer as primeiras considerações. Okay. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. O professor Carlotti, que organizou, a Universidade de São Paulo, por propiciar esse fórum para a gente discutir um aspecto muito importante dessa questão da vacinação, que é a parte de logística. Eu vou fazer uma apresentação inicial, depois eu passo a palavra para os meus colegas que vão me suceder em alguns detalhes sobre isso. Bom, nós vamos falar sobre logística para vacinação para a Covid. Tá? Quando a gente fala de logística, a gente está num ponto onde a vacina deixa de ser uma esperança, já passa a ser uma realidade. Nós tivemos esse marco muito importante recente. E quando a gente fala da vacina, a gente tem uma esperança de que a vacina chegue imediatamente. E talvez a gente pense na logística como alguma coisa parecida com o que a gente vê nos filmes de ficção científica, ou seja, a vacina sendo disponibilizada nos locais de maneira mais ou menos instantânea. Mas a gente vai ver que isso não é muito bem o que acontece. Nós temos desafios bastante importantes aqui a respeito desse assunto. Tá? A missão da logística é tentar assegurar a disponibilidade de vacinas da maneira mais eficiente possível, evitando todos os inconvenientes. Tá? Do ponto de vista da logística, a logística tem por objetivo fazer a gestão de todos os recursos necessários para a distribuição de vacinas. Isso inclui o planejamento de longo prazo, a programação de curto prazo, toda a execução, aquilo que os americanos chamam de deployment, e todo o controle e monitoramento. Dos fluxos e também das quantidades. É uma operação complexa que envolve um conjunto de instalações não muito bem claro de quais serão usadas, pessoas, veículos, equipamentos, vacinas, insumos e outros materiais, procurando assegurar várias questões como maximizar a disponibilidade de vacinas, de maneira otimizada, tentando aproveitar da melhor maneira possível os recursos, otimizando os custos e levando a uma mínima perda e desperdício, que é um aspecto importante quando a gente está falando da logística de vacina. Para tudo isso, é importante a coordenação e a integração dos esforços. Isso tem que ser enxergado de uma maneira bastante integrada. E quando a gente fala de vacina, a gente precisa lembrar em conta, o professor Expedito já mencionou isso de uma certa maneira, que não é só a vacina que precisa estar disponível. Nós temos uma série de insumos que envolvem seringas, agulhas, diluentes, os EPIs, outros materiais para aplicação de vacinas, frascos, caixas, vários layers de embalagem. E a gente precisa lembrar que hoje no Brasil a gente vive um apagão de alguns desses materiais. Muitas empresas estão com dificuldades nas suas logísticas, e não é de vacina, para disponibilizar, por exemplo, caixa de papelão. Tem empresas do setor de varejo que estão usando saco de lixo para transportar calçado, porque não tem caixa de papelão. Nós falamos de contentores de transporte, pallets, gelos, sensores, veículos refrigerados, toda a questão de manutenção dos equipamentos e algo também já mencionado pelo professor Expedito, que nós precisamos pensar em todo o descarte desses resíduos. Então, é muito importante a gente olhar isso daqui de um ponto de vista de gestão da cadeia de suprimentos, o que se conhece vulgarmente como supply chain, onde a gente não tem só fornecedores de vacinas, nós temos um conjunto de fornecedores que fornecem outros produtos, e os próprios fornecedores de vacina também dependem de outros fornecedores, que por sua vez dependem de outros fornecedores. Então, essa é uma cadeia que precisa estar bastante integrada. Bom, eu passo agora a palavra os meus dois colegas que vão detalhar um pouco mais esse assunto.
Em primeiro lugar, o professor Paulo Gonçalves, que é professor da Universidade da Suíça Italiana e também pesquisador no MIT, e depois, em seguida, o professor Paulo Gonçalves vai passar a palavra ao professor Hugo Yoshizaki. Eu gostaria só de destacar, antes de que eles passem a falar, que esse esforço de trabalhar com essa logística que a gente chama de logística humanitária, de distribuição de suprimentos importantes, é uma coisa que vem sendo pesquisada há bastante tempo no nosso programa de mestrado em Engenharia de Sistemas Logísticos. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer todo o apoio da Universidade de São Paulo, desde o professor Varran, lá atrás, quando ele era coordenador da CAPES das Engenharias 1, quando ele era o pró-reitor de pós-graduação, que sempre deu muito apoio para esse programa, que traz aspectos muito importantes aí das questões logísticas que afetam o país. Bom, eu interrompo agora e passo a palavra para o professor Paulo. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de contribuir para esse painel excepcional. Eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência em termos de planejamento e execução de campanhas de vacinação relacionadas ao Covid-19, do ponto de vista da Suíça. É um trabalho que eu venho fazendo na Suíça, mas também trabalhando com colegas da Universidade de Cambridge, da Judge Business School, e basicamente a síntese do argumento, quando a gente fala em operações e logística, é que essa eficácia e sucesso da vacinação vai depender muito de planejamento e execuções que são alinhados e integrados, como o Cláudio já mencionou. O planejamento tem que ser sistêmico, considerando vários aspectos da gestão da cadeia de fornecimento, como estoque de vacinas, diversos materiais auxiliares, pessoal médico, infraestrutura da cadeia de frio, acesso, perdas, reabastecimento, atrasos, e uma diversa série de outras coisas. Mas a execução, além de seguir esse plano integrado, ela tem que coletar e compartilhar dados. O professor Expedito mencionou isso também, e comunicar os resultados para garantir esse alinhamento e coordenação de atores diferentes. O que eu gostaria de enfatizar é que é possível a gente modelar matematicamente o impacto dinâmico dessas campanhas de vacinação e, dessa forma, avaliar políticas diferentes e a eficácia delas. Então, isso pode ser feito apesar de todos os desafios operacionais, de gestão, epidemiológicos, econômicos e sociais. E a gente tem diversos exemplos de aplicação nesse sentido. Então, a técnica que a gente poderia usar é uma técnica chamada de dinâmica de sistema e permite a gente estimar os impactos a longo prazo dessa campanha de vacinação e permite fazer cenários que possam avaliar a performance, a eficácia de cada uma delas, ajudando no planejamento, identificação de políticas que sejam mais eficazes e adoção de melhores práticas. Com base nesse tipo de metodologia, eu venho trabalhando com os sistemas de saúde pública, tanto aqui na Suíça como na Inglaterra. São sistemas regionais, e o objetivo desse trabalho é de oferecer um apoio oportuno às tomadas de decisão relacionadas à saúde pública, avaliando os impactos de curto e longo prazo. Então, a abordagem é, obviamente, construir modelos dinâmicos que são flexíveis e calibrados com dados reais, e, obviamente, a gente sempre busca o rigor no trabalho acadêmico, mas para informar a tomada de decisão é muito importante que nós tenhamos também rapidez para atender as necessidades de informação do pessoal de saúde pública. Então, alguns tipos de informações que foram colocados era a quantidade e a tempística do pico, né, de internações, os requisitos para os leitos hospitalares, tanto na enfermaria quanto na terapia intensiva, a avaliação da situação atual em tempos diferentes, quais os montantes de populações infectadas,
avaliação dos efeitos de intervenções sociais, muito importante para a gente compreender se vale a pena fazer as intervenções, os impactos econômicos, e agora, nesse momento que a gente tem interesse em avaliar uma campanha de vacinação, qual o impacto e efeito dessa campanha. Então, para utilizar esse modelamento com base em sistemas dinâmicos, a gente está integrando a questão da demanda, que basicamente caracteriza a progressão matemática da epidemia, obviamente calibrado com dados reais, o fornecimento do sistema de saúde, mais também da campanha de vacinação, os impactos associados a isso, e todos os aspectos da vacinação, comportamento e políticas públicas. Só para dar uma ideia, esse trabalho, pelo menos em Ticino e na Inglaterra, na Suíça e na Inglaterra, são trabalhos que foram enviados para jornais internacionais, estão no processo de peer review. Eu só queria mostrar alguns dos tipos de bases de dados que a gente tem olhado. Aqui a gente tem os dados que são bem voláteis em vermelho, a simulação em azul, são dados da primeira onda na Suíça, no trabalho com o East of England, no trabalho com meus colegas na University of Cambridge, basicamente olhando para aquele sistema, também um outro projeto olhando para as projeções. Então, o que a gente faz é um historical fit, mas não só interesse em calibrar no passado, mas também fazer um validation. Tem um holdout week, uma semana que a gente retém os dados, continua a projeção, e depois cenários com análise de sensibilidade e projeções futuras. E trabalhos de colegas do MIT também, working papers, que estimam o impacto da progressão epidemiológica em diversos países. Então, aqui está só um take desses outros trabalhos. Qual é a maquinária, né, que a gente tem por trás desses sistemas dinâmicos? O que a gente tem aqui é basicamente um modelo que é um sistema de equações diferenciais não lineares que está baseado no SEIR epidemiológico, né? Então, é susceptible, exposed, infected e recovered, só que ele é adaptado para incluir também a dinâmica hospitalar. Então, admissões, número de hospitalizados na enfermaria, na UTI, mortes altas, recuperações e capacidades de leito. Aqui o modelo comportamentalizado está sendo mostrado e eu caracterizo algumas malhas de retorno que mostram também outros tipos de considerações, como, por exemplo, teste e intervenções comportamentais. Aqui a gente tem um modelo, uma visão do mesmo modelo um pouco mais detalhada, né, com os nomes dos estoques e dos fluxos mais detalhados, mas o modelo captura também as diferentes faixas etárias, os tipos de populações diferentes que são infectadas e os comportamentos sociais das pessoas. Então, esse modelo em particular que eu venho trabalhando aqui na Suíça, nós temos 5 faixas etárias diferentes, até 49, depois 50, 59 e assim por diante, várias populações infectadas. Os dados para essas populações infectadas são informados com surveys serológicas. Então, a gente pode ter dados também no upstream, na difusão da epidemia, apesar de não ter os dados hospitalares. E temos também os testes, né, negativos, positivos e considerações comportamentais com base, por exemplo, em distanciamento que vem sendo capturado por telecomunicações e outros tipos de atividades. O que é mais interessante agora, e eu gostaria de enfatizar, é justamente o planejamento e a implementação da campanha de vacinação e a priorização. Então, o que vale a pena mencionar é que, e já foi mencionado de uma forma descritiva em várias outras apresentações, é que nós temos que ter vários pontos, né, e uma visão sistêmica
para tentar entender como elas se relacionam e como elas influenciam. Vale a pena dizer que esses variáveis, os parâmetros dentro dos retângulos são estoques, são integrais. As variáveis que estão dentro dessas válvulas aqui são fluxos, são derivadas, e a gente captura, por exemplo, as vacinas em trânsito, as vacinas que estão em estoque, e o processo, como a gente pode capturar com base nos dados reais, como eles vão mudando ao longo do tempo. Então, de um lado, a gente tem o estoque e a cadeia de fornecimento de vacinas. De um outro lado, a gente tem que levar em consideração o pessoal técnico, pessoal médico de enfermagem e responsável pela vacinação. Nós temos limites em termos de o que é capaz com relação a recursos humanos, o que é a capacidade com relação em estoques. Obviamente, a gente pode levar em consideração os estoques auxiliares. Nós temos um cronograma e uma tempística de alocação, que também prevê uma certa prioridade, e as doses, desde do grupo que são não vacinados até as pessoas que estão completamente vacinadas. E, obviamente, como já foi mencionado, a ênfase agora é na mitigação do impacto e não na eliminação ou erradicação da doença. Então, são coisas a terem em consideração, mas, por fim, os pedidos de vacinas que devem reabastecer com base no que já tem sido utilizado. O esquema de vacinação e alocações prioritárias para o estado de São Paulo segue esse tipo de esquema. Então, são cerca de 12 semanas com um perfil. A gente pode ter em consideração que esse tipo de perfil tem um impacto, um impacto em termos logísticos, em termos de recursos humanos também. Pensar como é que a gente é capaz de escalar e depois desescalar a campanha de vacinação. Bom, esses dados, como eu havia mencionado, que eu estou mostrando, são relacionados à realidade na Suíça, em particular no cantão Ticino, né, vários dados que os que estão em cinza são dados que já foram utilizados, os dados em azul são aqueles que são importantes para uma campanha de vacinação, e eles oferecem a possibilidade de estimar parâmetros regionais com base nesse tipo de trabalho. Então, o que eu estou mostrando aqui são projeções que eu fiz nas últimas semanas. Os dados são de 2 semanas atrás, mas com projeções de 4 semanas até 25 de dezembro. E assim, o que é normal, ó, tanto na Suíça, minha experiência também na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, é que a gente vê dados diferentes, bases de dados diferentes, metodologias diferentes de captura dos dados, impacta a maneira como eles podem ou não ser caracterizados. O modelo aqui está calibrado para esses dados vermelhos, que são os dados que a gente tem maior confiabilidade. E é muito importante caracterizar a necessidade de integração desses sistemas, essas bases de dados, entre órgãos diferentes, que é uma dificuldade global. Mas, tomando em consideração o fluxo e a projeção, então eu basicamente usei a projeção que a gente tem para a alocação do estado de São Paulo, para imaginar o que poderia estar acontecendo na realidade do nosso modelo para a Suíça. Então, os pontos principais é que a eficácia e sucesso da vacinação depende de um planejamento sistêmico. Modelamento matemático permite fazer esse planejamento sistêmico e estimar os impactos e a eficácia da vacinação. Muito importante esse tipo de exercício para também criar cenários diferentes que possam informar a decisão de planejamento, identificação e adoção de melhores políticas públicas. Muito obrigado pelo tempo, e eu gostaria de passar a palavra para o meu colega Hugo Yoshizaki. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem aqui no canal da universidade. Queria fazer um agradecimento aqui ao convite
feito pela Pró-Reitoria, na figura do professor Carlotti, e também cumprimentar todos os colegas aqui na apresentação de hoje. Então, antes de mais nada, deixa fazer alguns comentários, né? O Paulo, ele já trabalha conosco no programa já faz quase 10 anos, inclusive ele que levou para o programa essa questão de trabalharmos com logística de desastre, logística de operações humanitárias. E ele não comentou que justamente já teve experiência na questão de algumas campanhas da vacinação na África, em particular do Ebola, né? Já faz alguns anos, que tinha alguns problemas, inclusive, parecidos com o que nós temos de fazer a logística de coisas criogênicas. Muito bem. Então, fazendo alguns comentários aqui, né? Então, de aspectos da vacinação, vou aproveitar e usar aqui, então, a discussão anterior, que tinha a questão sistêmica. Em logística, né, dentro da área de cadeia de suprimento, etc., nós trabalhamos bastante com números. Então, basicamente, o que a gente faz é trabalhar com quantidades, volumes. É um trabalho bastante minucioso. Por quê? Porque a logística, ela, particularmente, ela é bastante mensurável em termos de resultados, porque a gente fala sempre em termos de prazos de entrega, ou em termos de volumes, disponibilidade ou não de material, e assim por diante. Então, temos basicamente um sistema logístico que ele consegue ser muito bem administrado se você tiver as informações quantitativas. Então, nesse momento, considerando que a gente pensa no fluxo físico, né, então todo mundo já falou antes, aí o professor Expedito fez o professor Lécio fizeram apresentações interessantes, justamente já introduzindo essa questão de logística muito bem, a questão de armazenagem, do transporte, e não adianta você ter a questão do transporte e armazenagem se você não tiver também a gestão, a administração desse processo logístico, né? Isso envolve o quê? Então, isso envolve um planejamento. E o planejamento, basicamente, ele exige, o que ele exige? Ele exige você ter um conhecimento, primeiro, preciso de qual que é a demanda, e depois você também precisa ter um conhecimento preciso de qual que é a oferta de capacidades que você tem no seu sistema, para poder justamente fazer o quê? Eu tenho que ter um condicionante de operação, como, por exemplo, as 2 doses, temos que ter conhecimento das capacidades, tanto de produção, de logística, mas também de execução. E 2 coisas que eu gostaria de enfatizar aqui na minha apresentação, que são as questões de perdas que existem no sistema, isso é inevitável em qualquer sistema logístico, e também uma coisa muito importante em termos de contingências e riscos, porque nenhum plano, ele, vamos dizer assim, ele sobrevive ao contato com o inimigo, que é a Covid. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que pensar que temos que, na verdade, ter um processo de execução e controle, que não é apenas o acompanhamento do desenvolvimento da vacina, né? Como ela está se comportando na aplicação real, mas também com relação à própria questão do controle do processo de vacinação. Então, se a gente pensasse do ponto de vista de demanda, essa primeira etapa aqui, nós temos aqui 212 milhões de brasileiros, dos quais, se nós pegarmos os maiores de 18 anos, 17 ou mais, nós temos cerca de 160,5 milhões de pessoas, ou seja, dá cerca de 3/4 da população brasileira. Então, se nós estamos sempre pensando em termos de 2 doses, nós já temos primeiro uma boa ideia do que significa a quantidade total de doses que a gente precisa ter, sem considerar perdas, contingências e riscos. E foi tornado público, nesse fim de semana, justamente o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, que a ideia original com o Paulo era, inclusive, nós pegamos alguns números e fazer pelo menos uma análise de cenários em função de informações iniciais sobre a vacinação, mas como isso acabou se protelando, que não conseguiu desenvolver uma análise, pelo menos para o momento, né? Muito bem. Então, aqui temos o que seria uma tabulação, tanto da demanda quanto da questão das fases, baseados, então, na publicação do plano do Ministério da Saúde que aconteceu esse fim de semana. Então, nós temos aqui as 4 fases, basicamente cada uma das fases, quer dizer, temos uma parte 1 que justamente vai pegar essa população-alvo que está associada aos pessoal de risco, separador de saúde, pessoal com comorbidades. E o que acabou saindo nesse plano
é basicamente um plano de 4 meses, onde, então, no primeiro mês se trabalha com os trabalhadores de saúde, pessoas de 65 institucionalizadas, indígenas, um total de 14 milhões de pessoas, com doses estimadas na faixa de 30 milhões de doses. Isso incluindo o quê? Isso é uma coisa que eu vou ressaltar aqui, a questão de 5% de perda na cadeia. Então, ou seja, se a gente fala, quando a gente fala em doses, é inevitável essa perda. Só para se ter uma ideia, quando se pega, por exemplo, isso foi levantado inclusive por um aluno do mestrado de Sistemas Logísticos, Thiago, nós perdemos cerca de 1,3% da safra de soja e de milho do Brasil por perdas na armazenagem e no transporte. 1,3% pode parecer pouco, mas, por exemplo, na safra brasileira de soja e de milho, significa cerca de 2,3 milhões de toneladas. Então, é um volume bastante expressivo. Se nós pegarmos, por exemplo, no comércio varejista, no caso de supermercados, que não tem cadeia de frio tão grande, mas mistura secos e molhados, a perda de 3 a 4% é normal. Então, 5% numa cadeia de frio não é um número assim tão preocupante, né? No segundo mês, então, nós teríamos pessoas com mais de 65 anos aqui, que dá mais ou menos 60% desse público, que dá em torno de 12 milhões de pessoas, mais 26 milhões de doses. No mês 3, pessoas com mais de 60 anos, 9 milhões de pessoas, 19 milhões de doses, e depois no mês 4 tem uma questão das comorbidades, que então seriam mais 12 milhões de pessoas e cerca de 26 milhões de doses, dando um subtotal aqui de 46 milhões de pessoas e cerca de 100 milhões de doses. Então, isso que aparece aqui. Tem também um grupo que está contemplado, mas que não está dentro do plano em termos de qual que mês seria colocado, provavelmente seria após o mês 4, então está associado aqui a 7 milhões de doses, cerca de 3 milhões de pessoas, que, como o professor Expedito já comentou, temos aqui os professores, segurança e salvamento, e funcionários do sistema prisional, que dá esse total, então, de quase 50 milhões de pessoas, 108 milhões de doses. Agora, o que fica claro no plano de operacionalização é que todos esses números aqui, e pelo que dá para perceber nessa leitura que foi feita no fim de semana, é que está basicamente baseada na disponibilidade da vacina de Oxford, ou seja, todo esse plano aqui considera basicamente o uso dos 100 milhões de doses que estão planejadas com a vacina Oxford AstraZeneca, que vai ser produzida parcialmente aqui na Fiocruz. Tá? E outra coisa que eu agradeço aqui o Expedito ter comentado, e isso é super importante, é que, veja só, isso aqui vai usar o quê? Vai estar intercalado com outros programas de rotina. No próprio plano de operacionalização da vacinação contra a Covid, está claro também no cronograma interno, que está definido por mês, não diz a data de início, é óbvio, né? Mas nesse cronograma de um mês por, vamos dizer assim, fase de população-alvo, está intercalada a questão das vacinações de rotina. Tá? Isso aqui é uma coisa importante, eu vou comentar mais logo em seguida. Bom, quando a gente fala de fazer essa imunização, então óbvio que a gente vai usar a infraestrutura que já está associada ao Plano Nacional de Imunizações. Tá? Então nós temos aqui a instância nacional, que agora é no Rio, e agora tem um centro de distribuição muito grande, que fica localizado ao lado do aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. Temos então as instâncias estaduais, uma para cada estado, uma série de instâncias regionais que têm infraestrutura para essa questão de vacinação. Temos as instâncias municipais e depois nós temos as instâncias locais. Né? O número que eu tenho aqui não é exatamente igual ao número que está no plano que foi publicado esse fim de semana, mas porque, entre outras coisas, nós usamos, os alunos aqui, eles auxiliaram durante essa semana, e nós pegamos aqui dados, por exemplo, do Portal Brasil e outros dados associados também ao Ministério da Saúde. Então, se a gente olhar aqui esse volume, quando a gente chegar aqui a quase, vamos dizer assim, 30 mil salas de imunização, afora potenciais postos temporários que possam ser usados numa campanha, se nós olharmos aqui que temos um atendente por posto, e isso é uma coisa importante, porque
esse atendente esse auxiliar de enfermagem, né, esse técnico de enfermagem não necessariamente vai poder ficar 100% do tempo trabalhando na vacinação. Se nós pensarmos que ele vai usar 50% do tempo, que já diria que é até bastante razoável, até bastante tempo, há uma taxa média que a gente usa, eu trabalho na engenharia de produção, então nós temos esse tipo de números, né? Então 30 aplicações por hora, trabalhando 8 horas por dia, nesses quase 40 mil postos, tá? E trabalhando, obviamente, somente os dias úteis, nós temos aqui uma capacidade instalada, em princípio, de quase 4,5 milhões de aplicações por dia útil. Tá? Então, em princípio, nós temos capacidade dentro do sistema. Se nós designarmos, por exemplo, metade da capacidade que nós temos lá na ponta, né, nos nossos postos de saúde, para fazer isso daí. Mas é óbvio que isso não é uma coisa nem sempre possível. Aqui só para quem... só uma foto aqui. Isso aqui é a foto do centro de distribuição do Ministério da Saúde, do SUS, que fica ali em Guarulhos. Tá? Mas isso aqui não é só para vacina, tá, gente? Isso aqui, cerca de 30% desse espaço físico, na verdade, e vamos dizer assim também do sistema geral de logística do SUS, está associado à questão de vacinas. Tá? Nós pegamos também uma coisa que é importante, falar, vamos chegar aonde, como é que fica a questão da cobertura. Então, se nós pegarmos aqui a cobertura do Plano Nacional de Imunizações, do PNI, que já foi bastante falado aqui no evento de hoje, aqui nós temos as instâncias estaduais, as instâncias regionais, aqui nós temos as instâncias locais, que são 5 mil e poucos centros, né, ou potenciais locais de armazenagem que nós temos, os locais de armazenagem que nós temos nos vários municípios. Não atende os 6 mil e poucos municípios, mas atende a uma parcela bastante ponderável. Então dá para perceber que nós temos aqui uma capilaridade do sistema, que inclusive é um orgulho para o Brasil, né, que nós temos um sistema dessa natureza operando efetivamente. Tá? Então nós temos bastante capilaridade, isso é uma boa nova, uma coisa, então, ou seja, os fatos comprovam isso. E além disso, tem uma coisa bastante importante em função, inclusive, do que o professor Esper e o professor Expedito comentaram, a questão de como é que a gente fica a questão de imunização, questão de simultaneidade de campanhas e coisas desse tipo, como é que a gente pode estratificar as entregas dessas campanhas. Não faz sentido você, por exemplo, mandar um avião para atender uma comunidade isolada na Amazônia e não imunizar todo mundo de uma vez só, porque isso vai ficar bastante caro, e fica mesmo muito caro, porque a esmagadora maioria do transporte aqui é feito por caminhões e vans. Tá? Em alguns pontos, principalmente quando você vai do armazém central para o norte e nordeste, você usa, para esses centros que são estaduais, a gente usa avião. Ainda hoje se usa bastante nessa região, que se usa bastante ainda transporte fluvial para campanhas tradicionais. E nos centros regionais, por exemplo, do norte e nordeste, também se usa bastante modal rodoviário aqui. Tá? Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês, e que pode facilitar e deve ser considerado na estratificação de qualquer campanha que pode, inclusive, ter mais de um tipo de vacina, é que o Brasil ele ainda é muito grande, tem muita agricultura, já falei isso para vocês. Um programa, por exemplo, a gente trabalha bastante com a parte de logística agroindustrial, com colegas lá na própria Exalc. 85% da população brasileira vive em área urbana. O Brasil, incrível que pareça, o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, é mais urbanizado que a Europa Ocidental, inclusive. E se nós pegarmos as principais, as maiores regiões metropolitanas do Brasil, né, cerca de 70 milhões de habitantes moram nas 10 maiores regiões metropolitanas do país, que é São Paulo, Rio, Salvador, Brasília, Recife, Belo Horizonte e assim por diante. Tá? Então isso pode e deve ser considerado num planejamento. Também para tranquilizar muitas pessoas aqui, isso aqui são os volumes de doses adquiridas e colocadas no sistema do PNI aqui ano a ano. Tá? Ou seja, realmente nós tivemos a ter um pico de 350 milhões de doses adquiridas em 2017 e desde então temos caído isso linearmente. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que esse caráter descentralizado, mas também hierárquico do sistema associado ao SUS e ao PNI, faz com que, por exemplo, quando a gente pega
o sistema que ele está na parte centralizada, nos estados, etc., ele é extremamente forte, é robusto, é bem gerido, mas quando nós chegamos aqui nas pontas e uma cadeia de frio, ou uma cadeia logística, ou uma cadeia de suprimentos, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, pode-se perceber que então há uma necessidade de ter um cuidado e olhar muito bem o detalhe do que acontece ali na ponta. Tá? Então, queria só lembrar aqui um número, né? Não estou dizendo que isso aqui acontece no Brasil inteiro, mas teve a Viviane Coletta, ela fez uma dissertação lá na enfermagem alguns anos atrás, e pegou uma amostragem de 31 postos de saúde aqui na zona oeste da cidade, e chegou num número assim bastante chocante, né, de 71% de perdas ali nas várias vacinas, pegando a média de todas as dezenas de vacinas que nós temos nas campanhas, sendo que 24% das 71% então são não caracterizadas, ou seja, não tinha dados, 18% são consideradas perdas técnicas e 28% perdas físicas. As perdas técnicas estão muito associadas com frascos com mais de uma dose. Tá? Então, isso é uma coisa importante para se comentar, então, colocando aqui um pouco de número do que o professor Expedito havia comentado. Tá? Não esqueça que isso aqui é uma amostra aqui na Zona Oeste de São Paulo, né? Não é numa amostra numa cidade no interior, coisas assim. Tá? Aquilo que a gente chama de perdas físicas são perdas que inutilizam a vacina por uma série de razões, mas basicamente porque perde a temperatura, perde a validade e assim por diante. Então, o principal fator de perdas físicas, onde a gente perde quase 30% das vacinas, nesse caso aqui, está associado, por exemplo, à queda de energia, além da questão da validade, porque é óbvio, né? Quando você tem frascos multidose, você acaba perdendo muitas vezes essas vacinas. Tá? Só para terem uma ideia, por causa de BCG, para cada uma dose que você aplica, você perde, nesse caso aqui, você perdia 4 doses. A quebra de frasco, se é um problema bem de logística, ele, na verdade, é um problema relativamente pequeno. Então, nós temos aqui algumas oportunidades de melhoria, olhando esses números, né? Que, obviamente, olhando outros lugares, por exemplo, Petrolina, perda por energia elétrica, uma outra dissertação que a gente encontrou, chega a 45% das vacinas. Tá? Dá para perceber, então, que problemas de contingência de falta de energia elétrica, como, por exemplo, o que aconteceu no Amapá algumas semanas atrás, ontem, por exemplo, na chuva lá de Porto Alegre ficou 6 horas sem energia elétrica. Então, é uma coisa que a gente vai comentar depois. Bom, que oportunidades que nós temos? Algumas coisas basicamente associadas a embalagens, por exemplo, a queda de frascos, equipamentos com baterias para não ter esse problema, por exemplo, 10% de perda associada com equipamento. E, obviamente, né, isso como vem da engenharia, então isso aqui para mim é uma coisa bastante importante que pode estar associada a como nós vamos trabalhar no futuro. Então, por exemplo, usar a internet das coisas, por exemplo, os refrigeradores terem equipamentos de monitoramento que já informam diretamente de sistemas centralizados. Isso não é ficção científica, isso já acontece, por exemplo, em manutenção de elevadores, que acontece em todo o prédio aqui na cidade. E, obviamente, como que a gente vai conseguir administrar as pessoas, como é que vai ter isso, como é que a gente consegue ter informação chegando às pessoas podendo planejar para a sua vacinação. Felizmente, o Brasil já tem aqui um aplicativo que é o Conect SUS, que será usado no plano de vacinação, isso já está devidamente contemplado, só temos que ver como vai ser essa conexão e geração do sistema de informação em si. Tá? E uma coisa muito importante, então, na execução vai ser justamente esse monitoramento, não apenas da resposta epidemiológica, da questão das vacinas, etc., mas também do monitoramento da operação em si. Tá? Então, há muitos anos, a gente trabalha junto com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, um aluno meu, inclusive, o pessoal do meu grupo, esteve trabalhando justamente na resposta à Covid, no período mais crítico entre março, abril e maio. Então, por exemplo, nós temos na Defesa Civil uma coisa que a gente chama de Operação Verão, que é justamente onde a gente concentra certos esforços durante a época de chuvas. E aqui também a questão das concessionárias, uma coisa muito importante que é a questão de perda de energia, a gente precisa realmente ter informação diretamente com o pessoal das concessionárias, mas essas informações têm que ser realmente tempo real, para permitir
saber exatamente quando, não são os dados que a gente pega na Enel de queda de energia no geral, tem que ser queda específica, por exemplo, num bairro ou numa rede específica. Tá? As concessionárias têm essa informação, precisaria ser devidamente compartilhada. Tá? Não vou falar aqui do plano de imunização, porque isso aqui é uma transparência que a gente pegou em função, primeiro, do que foi apresentado pelo governo do Estado aqui, que o Paulo usou naquele gráfico que ele mostrou para nós. Aqui foi justamente a quebra da população, que isso não aparecia no plano que a gente fez. É só não esquecer que nós temos 9 milhões que vão estar contemplados nesse plano aqui de imunização, nós temos ainda 44 milhões no Estado. Tá? Isso aqui é uma coisa importante, porque como já foi comentado, por exemplo, o Adi comentou, né, na questão, por exemplo, como é que a gente vai ficar se não tivermos a população economicamente ativa, devidamente imunizada, por exemplo, para poder fazer uma viagem ao exterior, fazer um contato, alguma coisa desse tipo, então vai ficar isolado, ou seja, o Brasil vai ficar eternamente isolado do resto do mundo. Isso vai ser uma coisa muito complicada, isso é uma coisa que fica difícil de administrar. Além disso, como é que nós vamos poder receber nossos alunos de volta se eles também não tiverem, se não tivermos um plano de mobilização que realmente consiga dar conta de todas essas pessoas? Então, acho que isso é uma coisa que não tem nenhuma resposta ainda, porque nem sabemos ainda da questão da disponibilidade desse volume enorme de vacinas. Tá? Que os países ricos já fizeram a sua lição de casa. Por exemplo, vocês pegarem a Inglaterra, que o Paulo comentou, a Inglaterra fez um hedge em termos de vacinas, eles fizeram basicamente, eles têm condição de eles fizeram com uma compra de doses que equivale a 4 vezes a população deles. Tá? O Canadá fez uma compra equivalente a 5 vezes o tamanho da população no Canadá. Tá? O Brasil, o último plano, tinha lá o quê? Falou-se em 300 milhões de doses. Né? Então, se são por 2 doses por pessoa, são 150 milhões de pessoas. Bom, então, em termos de considerações finais, então uma coisa que é importante, né? O sistema ele é descentralizado, tem grande capilaridade, ele consegue atender as coisas muito bem. A fragilidade, eu diria, do ponto de vista de logística e operação, está mais concentrada nas pontas desse sistema, que ele é bastante desigual. Tá? As perdas do sistema podem ser, ao longo da cadeia, pode ser pequena, mas a perda do sistema lá na ponta, né, lá onde fica a vacinação em si, tem que ser considerado. Temos que considerar contingências. Por exemplo, quando a gente pega aqui o Plano do Estado de São Paulo, começa de 25 de janeiro, vai até o final de março. É justamente no pior período em termos de chuvas. É o período onde nós temos interrupções de energia elétrica, nós temos deslizamentos, nós temos uma série de problemas. Né? Os nossos colegas da Defesa Civil, eles conhecem isso muito bem. Tá? Então, a consideração de contingências precisa estar no plano. Agora, queria aproveitar aqui e usar o que o Glauco comentou, né? Ele falou que, nós estamos, na verdade, quando começar a vacinação, nós estamos apenas no fim do começo. Eu acho que ele tem toda a razão. Né? Então, dado que nós vamos ter esse esforço enorme, então a gente precisa nós temos agora oportunidades de melhoria que precisam ser feitas, por exemplo, melhorar equipamentos lá na ponta, treinamento, uma série de coisas que o professor Expedito comentou, e que essas melhorias sejam perenes. Por quê? Porque é um sistema que vale a pena, nós podemos precisar disso de novo. Tá? Bom, basicamente era isso que eu tinha que comentar, e dizer que isso aqui tem que gerar um aprendizado para todos nós, para o governo, para o sistema, e para as pessoas e para a sociedade aqui. Como também o Ari comentou, né? Ou seja, que essa experiência não gere aprendizado, não seja apenas sofrimento. Então é isso. Então, queria agradecer o pessoal do laboratório que ajudou bastante a fazer alguns levantamentos nessa última semana, e também o convite da Pró-Reitoria para participar de hoje. Obrigado. Muito obrigado, professor Hugo, professor Barbieri, professor Paulo. Nós vamos passar para um debate rápido aqui, talvez uns 10 minutinhos, para a gente passar para as próximas mesas e não avançar demais no horário aqui. Professor Barbieri, o senhor ia fazer algum comentário? Não, eu tinha uns slides a mais, mas dado o adiantado da hora, eu vou suprimir. Eu só queria comentar, dizer para vocês o seguinte: o problema logístico ele é muito complexo. Vocês devem ter percebido que a capilaridade do sistema traz uma complexidade muito grande. Se nós formos olhar todas as alternativas e combinações espaciais e temporais, nós temos muitas
bilhões, trilhões, quatrilhões de possibilidades. Então, isso sem considerar a incerteza. Então, ferramentas quantitativas de modelagem, de análise, são fundamentais para que a gente consiga estabelecer uma estratégia logística que funcione bem nessa emergência que nós estamos vivendo agora e que funcione bem também no longo prazo, que nós vamos precisar conviver com esse problema de vacinação da Covid por bastante tempo. Bom, então eu agradeço também, obrigado, e por favor, Elton, a palavra é sua. Então, já pegando carona nesse comentário, acho que a pergunta essencial para todo mundo existe a perspectiva de, pelo menos a Coronavac, né, o professor Dimas colocou isso, uma expectativa grande de ela estar disponível já em janeiro, né, e as outras vacinas também aí já no pipeline, né, próximas de serem autorizadas. Se a gente realmente tiver vacina em janeiro, toda essa modelagem que vocês apresentaram, esse planejamento, isso existe? Nós estamos prontos para começar a vacinar? Ou a gente vai ter vacina e não vai ter como vacinar as pessoas? Qual é a perspectiva aí para o curto prazo? Você quer falar, Hugo? Eu posso comentar uma coisa assim? Veja só, já existe um sistema pronto. Tá? Então, é uma questão de colocar a vacina que vai para o depósito central, esse depósito central fica aqui em Guarulhos, eu já comentei, e ele então tem um esquema de transporte confiável, muito rápido, rodoviário e aeroviário, para chegar nos locais estaduais, que então os estados passam para suas instâncias locais, que cada estado tem vários centros regionais, que então pode chegar isso para as prefeituras. Então, do ponto de vista geral, tá, tem um sistema, tanto que você for do Brasil inteiro, já tem um sistema de vacina. Tá? Então, não existe empecilho para que isso aconteça. Agora, o sistema não é perfeito. E como eu disse, né, existem problemas à medida que você vai saindo do ramo central. Por quê? Porque existe uma defasagem grande em disponibilidade de equipamentos, de pessoal, inclusive de treinamento desse pessoal ao longo do sistema. Então, não adianta dizer, nós temos caminhão, avião e geladeira, que a coisa está resolvida. Não. Né? Então, essa questão sistêmica que os vários aqui, apresentadores fizeram, né, palestrantes fizeram ao longo da manhã de hoje, tem que ser considerado e tem que ser bem considerado. Ou seja, é bem capaz que vai ser muito desigual. O que significa desigual? Não desigual porque alguns têm vacina, outros não. Vai ser muito desigual porque alguns lugares vão estar bem preparados. Vão acontecer as coisas como, por exemplo, o que o professor Expedito comentou. Tem a vacina lá, mas o enfermeiro não estava. Tá bom. Olá, a gente teve uma instabilidade no YouTube, vou refazer a pergunta aqui para quem não conseguiu ouvir. Está perguntando ao professor Barbieri, ele comentou a respeito da escassez de alguns insumos básicos aí, né, na cadeia, por exemplo, papelão. O governo do estado tem tido muita dificuldade para comprar seringas, por exemplo, também. Então, até que ponto a falta, a escassez desses produtos pode talvez atrasar o início de uma campanha de vacinação? Elton, me parece primeiro que essa escassez é fruto de duas questões. A dificuldade de produção decorrente da pandemia, ou seja, uma diminuição da atividade produtiva decorrente da pandemia. Segundo, uma recuperação da atividade econômica muito rápida. Então, ela criou o que a gente chama um efeito chicote. Justamente, eu achando que a britadeira atrás de mim que ia ser o problema. Isso aí a gente resolveu fácil. Problema logístico da Google, hein, Cláudio, que não está suportando o volume de tráfego. Logístico... Refaz a resposta? Já você sabe em que momento parou? Tá ok. Estamos no ar de novo? Tá ok. Então, bom, peço desculpa aí, pessoal que está assistindo. Infelizmente, justamente hoje está havendo uma instabilidade aí no Google e no YouTube. Então, eu vou pedir para o professor Barbieri refazer a resposta dele com relação à escassez de insumos aí na cadeia de suprimentos para vacinação. Claro. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que essa instabilidade parece que é global, tá? Não tem nada específico nosso aqui, parece que o Google está sofrendo uma instabilidade em nível mundial. Eu ia dizendo que
essa escassez de material ela ocorre de dois fatores sucessivos. O primeiro deles foi uma diminuição da atividade produtiva em função do problema da pandemia, da atividade econômica. Quando a atividade econômica retomou muito forte. A gente vê a arrecadação no estado de São Paulo está em valores bastante elevados no mês de outubro e novembro. E a indústria não estava preparada para essa retomada, ela não conseguiu prever essa retomada. Então, aconteceu uma coisa que é muito comum nas cadeias de suprimento, na gestão da cadeia de suprimento, que é o que a gente chama efeito chicote, efeito chicotada, bullwhip effect. Ou seja, no primeiro momento a demanda diminuiu, a produção parou. Num dado momento, a demanda subiu muito rápido, a produção não conseguiu acompanhar. Eu creio que nós vamos conseguir dar conta disso, isso é um problema momentâneo, mas acho que é fundamental que se tenha em mente que é necessário um planejamento de longo prazo. Essa cadeia da vacina, ela tem muitos participantes que estão a montante, ou seja, anteriores à vacina, e eles precisam estar todos sincronizados e preparados para essa demanda que eles vão ter que responder daqui a alguns meses. Okay. Obrigado, professor. Pergunta para o professor Paulo, vou encaminhar aqui, foi enviada no chat pela Elizabeth Fernandes. Ela pergunta até que ponto os nossos gestores estão usando a inteligência artificial e todos os conhecimentos que as nossas universidades já têm acumulado para fazer essa gestão, esse planejamento logístico. Eu não saberia dizer a nível de Brasil, mas a nível global, eu acho que existem algumas empresas de ponta que realmente realçam o uso de inteligência artificial, modelos matemáticos do tipo que eu mostrei. Eu diria que são as empresas mais tecnologicamente avançadas que têm um nível de lucratividade alto e que vê um diferencial associado a esse tipo de uso de tecnologias de ponta. Na grande parte, eu acho que ainda hoje não é comum esse tipo de metodologia. Então, eu trabalho muito em organizações humanitárias, que a gente vê uma defasagem entre organizações industriais, comerciais, e modelamentos econométricos, ferramentas que estavam de otimização, econometria, que estão disponíveis para o setor industrial já há 50, 60 anos, a gente vê um atraso significativo, de 40 anos por aí. Então, tem ficado cada vez mais comum, mas ainda não é o caso de ser widespread, né? Altamente utilizado. Okay. E uma última pergunta, vou colocar para a mesa toda, para a gente fechar essa sessão, passar para a próxima. É uma pergunta da Carolina Munhoz. Ela pergunta se seria factível fazer um acordo com o uso de malha logística de grandes empresas e distribuidores. Ela cita aqui algumas empresas como Nestlé, Ambev, Unilever. Quer dizer, você pode aproveitar essa malha, toda essa logística das grandes empresas que já existe e talvez incorporar isso a um processo emergencial de distribuição de vacinas? É factível isso? Essa é uma pergunta, é uma sugestão interessante, tá? Isso acho que eu não tenho visto essa discussão nem em nível mundial, ou seja, em geral se buscam operadores logísticos especializados, por exemplo, os Estados Unidos está buscando operadores logísticos especializados. A grande questão que eu vejo para tratar essa questão de fazer essa distribuição usando empresas é a questão da rastreabilidade, ou seja, garantir que seja a vacina certa chegando no local certo, na condição correta, e também a questão de segurança. Nós não podemos esquecer, eu ia falar isso se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, o seguinte, na Inglaterra eles estão usando instalações militares para armazenar a vacina, porque a vacina se tornou um bem muito atraente, até para um possível mercado negro. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo que precisa fazer uma logística eficiente, rápida e com visibilidade para que a população enxergue o que está acontecendo e esteja convencida que está sendo feito melhor, a gente precisa tomar cuidado para não expor essa logística a atos de criminosos que possam não só prejudicar a população, como possam trazer prejuízo econômico para o Estado. Não sei se meus colegas querem complementar. Alguma consideração final, Paulo, professor Hugo? Para a gente encerrar.
Eu tenho, assim, na Europa, nos Estados Unidos, eu vejo UPS, DHL, FedEx, todas investindo em freezer farms, então, e também capacitação, aumentando a capacitação logística, então, trucks, né, e caminhões refrigerados e treinamento de pessoal, também com todo o investimento e competência logística que eles têm, e trabalhando com alguns governos. Eu sei que aqui na Suíça a gente tem uma comissão em Berna que, como o Brasil tem um sistema de planejamento imunológico, a gente teve uma experiência em 2009, uma experiência importante de imunização nacional. Tenho que colocar em consideração a magnitude, né? A Suíça é um país de 8 milhões de habitantes, muito menor do que Não dá uma São Paulo, né? Exato, muito menor do que o problema no Brasil. Mas esse tipo de negociação e de conversa existe a nível federal e a nível de planejamento. E é importante, se ainda não é o caso de ter esse tipo de coordenação e conversa, é muito importante encorajar esse tipo de atitude. Né? Perfeito. Obrigado. Professor Hugo, rapidamente algum comentário? Eu acho que a sugestão da Caroline é uma sugestão interessante, mas acho que não estamos num momento de tanta emergência que você precisaria usar essa capacidade que existe na cadeia de frio, que não precisa ser exatamente empresas como a Ambev, porque eles não têm cadeia de frio, eles não entregam nada frio, tá? Mas, por exemplo, uma empresa como a Kibon, que eles têm distribuição própria, sem distribuição espalhados pelo Brasil. Tá? Mas eu queria dizer que uma série de empresas eles já colaboraram bastante durante a própria resposta à Covid, né? Vários operadores logísticos, por exemplo, eles trabalharam bastante, tanto com a Secretaria da Saúde aqui em São Paulo, como também com a Defesa Civil. Então, já existe uma certa história de colaboração entre o governo e empresas para executar certas coisas. Tá? Agora, o que eu queria só chamar a atenção é que, você pegar, por exemplo, o Paulo mencionou no caso da Europa, a UPS nos Estados Unidos já começou a planejar o esquema de distribuição da vacina, já começou a fazer isso 6 meses atrás. E quando a gente pega empresas privadas, que você citou, tá, Caroline? Você começa a fazer o planejamento da sua rede logística, suprimentos, estrutura, pessoal, equipamentos, veículos, 1 ano antes para você começar a executar as coisas. Tá? Então, de 6 meses a 1 ano, você já tem um plano, pronto. E não sei se isso está sendo feito aqui, tá? Quando a gente fala em termos da vacinação. Então, quando o Paulo fala que instituições governamentais, em termos de tecnologia de gestão, está 40 anos atrás da indústria, francamente, eu concordo com ele. Infelizmente. Doutor Hugo, Paulo, Cláudio, muito obrigado pela contribuição. Grande abraço. Nós vamos passar já rapidinho aqui, então, para a próxima sessão. Nós temos 2 ainda até o encerramento. Grande abraço e até a próxima.